Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Realpolitik, o seu podcast de política local e nacional. Estamos aqui transmitindo diretamente do Buzine Estúdio Podcast em Aracaju e começando mais um programa desse projeto que traz um conteúdo sobre a política local e nacional de forma descontraída até você. Já que não está nos assistindo aí no YouTube, por favor, já se inscreva no nosso canal, deixe seu curtir, deixe seu like e ajude o nosso projeto a chegar cada vez mais longe. Perdeu o programa, não assistiu ao vivo no YouTube, acompanhe direto lá no canal e também em todas as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e ainda estamos também na plataforma Spotify Podcast, onde você pode ouvir o programa na íntegra. Hoje, aqui sempre comigo na bancada, meu companheiro Flavão Fraga, entrevistaremos o pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, da cidade-mãe de Sergipe, o Armando Batalha Júnior, que está aqui conosco nos estúdios, será a nossa entrevista de hoje. Não é isso, Flavão? Com certeza. Hoje o programa promete, né? Ele que é advogado, ex-professor universitário, com MBA pela PUC, especialista pela FGV em Compliance, né? Faz parte, né? É presidente, aliás, da Comissão de Compliance da OAB Sergipe, é casado com Cássia Lima Batalha e é filho do ex-deputado e ex-prefeito de São Cristóvão, Armando Batalha. Ele que também é irmão do atual deputado estadual, Neto Batalha, do PP. Então, nós estamos aqui, queríamos saudar e agradecer a sua participação por ter atendido o nosso convite. O Armando Batalha junto, ele que se apresenta como pré-candidato, como o próprio Anderson Defon falou. E queríamos agradecer e que você desse inicialmente a sua saudação inicial aos internautas e às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Obrigado, Flavão. Obrigado, meu amigo Anderson. A todos que nos acompanham no dia de hoje. Primeiro, parabéns por esse projeto inovador. Tenho certeza que de um conteúdo extremamente dileto, interessante, a julgar pelas pessoas que vocês são. Conheço o Flavão, meu contemporâneo da faculdade, assim, a gente iniciamos lá os bancos acadêmicos. Anderson sempre acompanha o seu trabalho e a sua visão crítica diante da política. Então, não tem outro resultado a não ser o sucesso. Parabenizo aqui a Gabi pelos estúdios, muito bem pontuado, colocado. Minha esposa Cássia aqui pela presença e estou inteiramente à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvida que vocês possam colocar. Justamente a proposta da gente é essa, né? É fazer um instrumento, né, como você disse, de comunicação diferenciada. Aqui nós queremos passar as diversas visões de mundo e as diversas nuances da política, seja lá de direita, esquerda, centro, ultradireita, ultraesquerda, enfim. Esse espaço aqui se propõe ser um espaço para discutir a política real, a política do dia a dia, de uma forma democrática, de uma forma respeitosa, respeitando a fala do entrevistado, deixando fluir a conversa sem estar interferindo, né, para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam criar o seu entendimento acerca da política como um todo. E, assim, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer você vem de uma família de tradição política, né? Seu avô, Batalhinha, foi vereador por vários mandatos em Aracaju, chegou a ser deputado federal por 2 anos. Sim. A sua avó, que ainda é viva, foi vereadora. Foi daqui ou foi de São Cristóvão? Foi daqui de Aracaju. Né? Foi 2 mandatos, não foi isso? Era um mandato que, a princípio, eram de 6 anos, depois foi a reeleição mais 4. Então, foram 10 ininterruptos, 10 anos ininterruptos. Certo. Como foi? Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, como advogado, que estudou, advogado militante, sua construção, e depois essa sua inserção e participação na política, que vem essa veia familiar. Queria que você fizesse um preâmbulo sobre ambas as faces. Como você bem pontuou, assim, a gente cresceu nesse âmbito de uma família política, meu avô, que a gente tem muito orgulho da comunicação, um homem que até hoje as pessoas mais velhas, mais experientes lembram, né? O pessoal, uma pessoa que tinha uma comunicação na veia, era muito fácil a sua comunicação, chegou a ser vereador, chegou a ser deputado federal, depois minha avó veio a sucedê-lo, também teve a sua trajetória aqui em Aracaju, e meu pai
acabou desbravando lá o município de São Cristóvão, foi vereador, depois prefeito por 2 mandatos. E toda essa atmosfera, eu cresci ali observando, mas sempre tive, graças a Deus, Deus me deu a nitidez de que a política, ela é o fim, não é o meio, né? Você tinha que ter a sua trajetória profissional primeiro muito bem consolidada. Então, iniciei o curso de Direito, fomos contemporâneos, e um amor que eu sempre tive pelo direito, pela profissão, graças a Deus, na iminência de completar 15 anos de profissão, me sinto muito bem pontuado profissionalmente, como você colocou, professor universitário, né? E obviamente, sempre com esse pensamento também de contribuir com a parte política, o que é que pode ser pensado, o que é que a gente pode pensar em conjunto como uma construção. Ninguém é candidato por si próprio, todo mundo é candidato de acordo com a construção que se faça. E nesse ponto, Deus me deu essa capacidade de conseguir trafegar por ambos os caminhos, né? No âmbito profissional, no âmbito político, mas ainda no âmbito do direito, tendo em vista que apenas por uma oportunidade só fui candidato uma única vez e tive uma única oportunidade de de exercer um mandato e que, graças a Deus, até hoje, as pessoas lembram com bastante carinho pela forma eficaz com que nós atuamos aqui como vereador de Aracaju. Você concorreu na eleição de 2016. 2016. Se eu não me engano, eu lembro que eu acho que fui concorrente. Exatamente. Uma eleição. Isso. Você ficou como primeiro suplente da sua coligação, Sim, não foi primeiro isso? suplente, foi. E aí você chegou a exercer o mandato por quanto tempo, Armandinho? Foram 4 meses. 4 meses. Só para deixar claro, ele foi candidato a vereador, a gente estava falando de São Cristóvão, ele foi candidato a vereador em Aracaju. Exato. Em Aracaju. Exato. Assim, a Grande Aracaju, ela tem esse espírito de confluência, né? Por exemplo, o nosso último entrevistado foi Fábio Henrique. Sim. Que também teve foi uma vereador trajetória... em Aracaju, depois prefeito de Socorro, né? A gente está tendo agora o Danilo II, que foi vereador em Aracaju e está se projetando para ser pré-candidato a prefeito na Barra. Então, a Grande Aracaju, ela tem essa dinamicidade, né? Assim, aqui é tudo muito comunicante. Me fale um pouco sobre a experiência na Câmara Municipal de Aracaju. Foi consolidador para lhe atrair para a política de vez ou foi um ponto de reflexão? Não, eu acho que foi mais um ponto de reflexão. Acho que naquele momento que eu tive essa experiência, eu procurei fazer uma leitura dinâmica ali, porque, como você colocou, até pela história do meu avô, né? Meu avô é uma pessoa que dedicou muito tempo na política, acabou não dedicando tempo para si próprio, para pensar numa carreira consolidada, acabou ficando muito tempo doente, numa cama, e naquele momento sequer tinha um plano de saúde. Então, tudo isso me fez refletir muito em que você vai colocar a sua energia. Você tem que pensar na política, mas você também tem que pensar numa trajetória política, numa trajetória de vida pessoal, numa organização financeira que o tempo passa, né? O tempo passa e em algum momento você vai ter que recorrer a isso. Então foi um ponto de reflexão, tanto é que mesmo sabendo que naquele momento eu tive uma atuação muito boa, né? Assim, para os projetos que foram apresentados, eu procurei dar um dinamismo muito grande e a qualidade dos projetos. Modesta parte, projetos com bastante... que eu pensei muito em fazê-los, a exemplo da lei do compliance, que passou a ser uma referência no estado de Sergipe, né? Houve uma projeção muito grande, a partir dali começou a ter uma nova visão sobre a questão dos contratos. Ainda ontem eu estava lendo o jornal Valor Econômico, são 10 anos da lei anticorrupção, né? Lei de 2013, que adveio da questão do compliance. Então, houve uma reformulação, houve um novo momento e a gente conseguiu emplacar ela a nível de Aracaju. E aí, naquele momento, eu poderia ser, no ano subsequente, 2020, candidato e aí optei por não ser candidato, porque eu tinha alguns projetos pessoais para concluir, exemplo da MBA, de me especializar mais no compliance, e alguns processos que eu tinha atuação que eu não poderia simplesmente deixar os clientes na mão e ir para a parte política, né? Hoje é um outro momento, um momento que eu busquei de mais consolidação e que sei do legado que nossa família deixou em São Cristóvão e eu estou disposto a defender esse legado, né? A me colocar como eu me coloquei e a gente, a depender do avançado cenário, tomar essa decisão de candidatura ou não. Bem, me responda uma coisa. A sua experiência, você falou sua experiência como vereador em Aracaju.
Ela foi positiva, foi negativa, você gostou, foi um grande aprendizado? Quais foram os principais projetos e ações? Assim, o que você pode dizer às pessoas que estão nos acompanhando, o que você deixou de legado durante o tempo que esteve como legislador aracajuano? Bom, primeiro, sim, experiência riquíssima. Como eu disse anteriormente, procurei imprimir alguns projetos que tinham alcance, uma relevância, né? A questão da justiça restaurativa nas escolas foi um projeto pioneiro e nós conseguimos colocar, né? A questão da violência contra a mulher, que ainda é um tema recorrente. Sim. A gente falava disso em 2019 e cada vez mais é recorrente, é uma coisa impressionante. Parece que não tem nada que consiga aplacar essa fúria aí, tem alguma coisa que não está batendo corretamente, né? Esse avanço, a gente conversa, quanto mais a gente conversa sobre isso, parece que isso motiva mais. Então a gente precisa ter uma política pública que realmente combata de forma eficaz. O homem não pode simplesmente ser contra, ele tem que ir para a linha de frente. Então nós fizemos um projeto de lei que vetasse a inserção de qualquer pessoa, no caso, como agente autor do fato, o homem, em cargos públicos, e foi aprovado isso. Eu tinha, por exemplo, todo vereador tem a possibilidade de ter um carro à disposição. Não tenho nada contra isso. Eu tinha o meu carro e eu optei por não usá-lo, porque eu tinha o meu carro próprio. Então, são algumas ações. Infelizmente, na política, a gente sabe que o que mais chama atenção é quando existe uma denúncia, quando existe um problema grave, alguma coisa, o caso negativo. E é normal, a gente sabe que funciona. Então, os cases positivos, se a gente não está mostrando, não está falando efusivamente, acaba que vão se esquecendo. Agora, o lado negativo que eu vejo é que a Câmara de Vereadores, não só de Aracaju, mas como um todo, você tem aquele grupo que é da base do prefeito, é uma bancada do Amém, um pequeno grupo que é oposição, e que você não consegue ali fazer muita coisa. Infelizmente, você não consegue fazer com que um projeto seja aprovado, se não tiver mesmo uma situação. Você fica muito preso. Então, pouca mobilidade política. Sinceramente, o Legislativo, nesse ponto, para quem tem uma visão macro de mundo, né, de economia, eu acho que você fica muito limitado, preso. Né, muito preso. Você falou de violência doméstica, eu queria até lhe parabenizar pelo projeto e dizer que, aí uma visão pessoal minha, não é que eu acho que a gente tenha aumentado o número de casos ou que as coisas estão crescendo vertiginosamente. É que projetos como esse seu, eles trazem um debate para a sociedade a ponto que muitos casos que não eram denunciados hoje vêm à tona. Porque as pessoas se conscientizaram de denunciar, da importância de denunciar o agressor, de levar o caso às autoridades. E a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma cultura machista muito enraizada na nossa cultura e que, por muitos e muitos anos, as pessoas se convencionaram a achar que era normal a mulher se submeter àquela situação por conta do marido. Patriarcado, né? Exato, entendeu? Então, a gente quebrando um pouco isso, né, colocando na lei o papel da conscientização do espaço da mulher na sociedade, esses casos acabam vindo à tona. Perfeito. Mas você falou há poucos instantes, na última pergunta, que volta agora, num segundo momento político mais amadurecido, com outra perspectiva, e que, dependendo do cenário, uma pré-candidatura sua pode estar colocada. Qual é esse cenário hoje em São Cristóvão? Como você vê hoje São Cristóvão a nível de gestão e de política? Pronto, a nível de gestão, muito inteligente sua pergunta. A nível de gestão, os números mostram isso. É inequívoco que o prefeito Marcos Santana faz uma boa gestão. Isso aí é claro, não adianta. Eu procuro fazer uma política, procuro externar um pensamento com a realidade dos fatos, sem ter que ir para qualquer lado pessoal e ir para a questão racional. Os números mostram, ele faz uma boa gestão. Muito embora, penso eu, que com o volume de dinheiro, isso aí nós chamamos a atenção ainda no começo do ano, com o volume de dinheiro que se deixou da gestão passada, ele poderia fazer muito mais. Eu até tinha utilizado a expressão que com o volume de royalties que se ganha, e aí eu posso até contextualizar aqui para vocês. Por favor. A arrecadação, só em janeiro e fevereiro deste ano, o valor passou de 2,3 milhões para investimentos na saúde, na educação, e aí o valor todo. Por exemplo, a Prefeitura Municipal de São Cristóvão recebeu um volume gigantesco de recursos advindos dos royalties de petróleo conquistados pela gestão que o antecedeu.
são valores retroativos na ordem de 180 milhões. Ou seja, durante a gestão, esse valor já superou a ordem de 180 milhões. Se a gente coloca lá no portal da transparência, que tem uma certa dificuldade, mas você vai pelo portal lá dos próprios royalties, e aí você vai ver que São Cristóvão supera em muito, por exemplo, o Aracaju, em termos de arrecadação. Então, na minha ótica, poderia ter sido feito muito mais com o que foi colocado. Poderia ter transformado São Cristóvão numa Dubai. Foi a expressão até que eu utilizei, porque de fato seria isso, se tivesse sido aplicado corretamente ali, na minha ótica. Agora, existe um trabalho e esse trabalho tem sido reconhecido como positivo. O gestor Marcos Santana, e aí, de igual forma, eu penso, existe algum tipo de corrupção? Até hoje não consegui detectar nada nesse sentido. Né? Em relação à corrupção, não vejo, assim, pelo menos nada que foi. Algumas denúncias que foram colocadas até esse momento, elas não se transformaram num processo devidamente fundamentado, então não dá para conjecturar em torno da dignidade e da honra de quem quer que seja. Agora, vamos falar de sucessão. Marcos Santana, a partir do ano que vem, ele passa a ser um partícipe do pleito eleitoral. Ele não é mais candidato à reeleição. Dos nomes que são postos aí. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, em que circunstância? A circunstância da população entender o que é que ela quer para a partir de 2025. Dos nomes que aí estão postos, quem tem mais capacidade de imprimir uma gestão de qualidade, quem já mostrou trabalho, seriedade, porque gestão hoje não é oba-oba, não é você sentar numa mesa de bar, você pagar uma bebida para uma pessoa, você está ali fazendo firula, você está brincando, não é isso. É uma gestão séria, compromissada, que entenda as nuances de uma nova perspectiva. Né? A nível de governo federal, está me surpreendendo positivamente o governo Lula. Eu era um entusiasta, pensava que essa equipe econômica não ia dar conta do recado, então a gente tem que ser responsável com aquilo. Naquele momento que a gente pensou, teve um pensamento, se os fatos mudam, o nosso pensamento tem que mudar. Eu estou vendo ontem, inclusive, uma empresa de rating, que é a empresa que consegue dar um pensamento econômico para o país, já elevou a nota do Brasil no rating BBB. Já conseguiu elevar por conta de quê? Desse arcabouço fiscal que foi apresentado, do novo momento econômico que se está atravessando. A Bolsa de Valores ontem chegou ao patamar de mais de 120 mil pontos. Então, é uma nova composição. Lula teve que se reinventar para vivenciar esse novo mandato. Exato. Então, a nível de São Cristóvão, quem tem essa capacidade de fazer isso nesse novo momento? Marcos Santana conseguiu imprimir um ritmo, que foi esse ritmo mais técnico. Ele pode não ser tão politizado, tão ali, como é que eu posso falar, aquela pessoa carismática, mas imprimir um componente técnico. E quem vai suceder? Tem que pensar nesses perfis de quem está sendo colocado. Então, eu tenho certeza que na hora que a população fizer essa análise individual da pessoa, essa circunstância pode nos credenciar a enfrentar uma eleição com chance de vitória. Pegando o gancho dessa sua resposta, me suscitou aqui uma pergunta. Sim. Você fala que Marcos Santana tem acertado em alguns pontos. Então, apesar de você não ser aliado, você ser adversário, você ter críticas, você, sendo prefeito de São Cristóvão, a partir de 2025, não é isso? Sim. Você pensa em manter algumas ações e mudar outras? O que é que Armando Batalha Junto, sendo prefeito de São Cristóvão, manteria e alteraria do que tem sido feito na atual administração de Marcos Santana? Eu acho que no que diz respeito ao componente de organização ali em relação à questão do secretariado, em relação a essa impressão que existe dessa cronologia de inauguração de ordem de obras públicas, eu acho que tem sido interessante, pelo que eu tenho visto, tem sido cumprido no cronograma correto a questão das assinaturas de ordem de serviço, depois das obras. Acho que isso seria um ponto para se manter. Acho que falha quando ele não coloca uma prefeitura mais itinerante nos bairros que mais precisam,
né? São Cristóvão territorialmente é muito maior do que Aracaju, por exemplo. Sim. Então, apenas naquele núcleo pequeno, ele acaba sendo mais visto, né? Tem que se olhar de forma diferente para o grande Rosa Elze, Eduardo Gomes Rosa Elze, que é muito próximo de Aracaju. Então, já não guarda essa familiaridade tão grande com a sede de São Cristóvão. Então, fazer uma política diferente ali, ter um olhar melhor para o Eduardo Gomes, que está muito abandonado, Rosa Elze. Então, assim, e enxugar a máquina pública. Eu acho que você conseguir enxugar a máquina pública, trazer mais concursos, né? A gente vive, assim, infelizmente, em um estado que ainda tem muita preocupação com essa questão de estar ocupando a máquina pública, e às vezes não tem a capacidade técnica adequada, de você dar oportunidade para os mais jovens, as pessoas que têm uma técnica para fazer parte da gestão e não apenas pela mera liberalidade de escolha. Então, assim, mais ou menos essa visão. A educação lá está bem, a saúde, como é que estão essas duas áreas? A saúde, ela tem sempre sido alvo de questionamento, né? Inclusive, até a filha dele, que é secretária, acho que nada contra ter um parente como secretário, mas o que as pessoas colocam muita reclamação em relação à falha da prestação de serviço, a questão das próprias medicação, que não tem chegado corretamente aos postos de saúde. De vez por outra, a gente recebe algumas demandas de reclamações. Então, a saúde ainda, pelo que a gente percebe, tem deixado muito a desejar lá. A educação, até por ser verba de componente federal, ainda não conseguiu lá. Foi feita uma pesquisa até recente, nacional, sobre a capacidade que tem dos mais jovens, né, das crianças pelo menos até 14 anos, de conseguir ler e entender aquilo que está lendo. E lá não foi diferente do estado, não é uma coisa só de São Cristóvão, mas no Nordeste em si a gente está tendo uma defasagem muito grande da aprendizagem desde a pandemia. A gente teve aquele lapso grande dos jovens se deixaram de ir para a escola, e lá não é diferente. Então, o que a gente precisa lá é imprimir um novo componente educacional desde os primeiros anos escolares, né? Trazer assim, um entendimento diferente sobre a questão da literatura, dos primeiros contatos com o estudo até da economia, de ter uma nova vertente lá da educação. A gente sabe que no cenário estadual hoje, né, na verdade, no cenário estadual e no federal, a gente está inaugurando novos momentos. O governo Lula volta depois de um período fora do poder, e aqui em Sergipe o mesmo grupo político que estava comandando permanece à frente do executivo estadual, só que agora com a figura do Fábio Mitidieri. Você tem um irmão deputado estadual, né, o Neto, ele é da base do governo. Sim. Fábio, e o atual prefeito ele votou em Rogério Carvalho, o concorrente do atual governador na última eleição. É um cenário de oposição que começa no estado, se estende a São Cristóvão, ou como Armando Batalha se posiciona em relação ao governo Fábio Mitidieri? Não, primeiro eu parabenizo o governo Fábio, né? Nesses primeiros meses tem dado assim várias iniciativas proativas em relação ao governo, até pela figura dele ser um jovem, bastante entusiasmo, né? Então você tem visto aí o Sergipe em todo o estado, assim, imprimindo um ritmo muito grande. Agora foi lançado até um projeto em relação à questão de cirurgias eletivas. O Opera Sergipe. Então, assim, você tem visto uma dinâmica muito grande nesse governo, né? Como você colocou, o prefeito lá votou em Rogério Carvalho, e tenho certeza que o objetivo do governo é buscar unir a oposição em torno de se disputar e ganhar a eleição lá do próprio Marcos Santana, tendo visto que o próprio Paulo Júnior é oposição. Isso. Ao governo, né? Isso. Que é o outro deputado de lá, né? Que é o outro deputado. 2 deputados são-cristóvenses hoje na Assembleia, o Paulo Júnior, que foi apoiado pelo prefeito. Sim. E o Neto Batalha, que é seu irmão, da base do governo. Como é que está? Já está havendo diálogos? Ainda é cedo? Como é que está essa relação, essa discussão entre as figuras políticas que se apresentam como pré-candidatos, possíveis pré-candidatos a prefeito de São Cristóvão, no caso, Armando Batalha Júnior, Gedalva votou em Fábio, não foi? Ou foi Gedalva acho que votou em Fábio. No segundo turno, não foi? O primeiro turno foi Valmir. O primeiro turno foi Valmir, o segundo turno foi em Fábio. Pronto. Não, ou foi em Rogério? Eu acho que foi em Rogério. Não lembro. Como é que está a discussão
das pessoas... Não, foi em Rogério, ela votou em Rogério no segundo turno. Como é que está a discussão sua com as pessoas que fazem oposição em São Cristóvão e que, por sua vez, são aliados do governador Fábio Mitidieri? Está havendo essa discussão ou cada um, por enquanto, por si, caminhando, e mais na frente, quando afunilar, que vai se conversar em aliança? Surgiu outro nome, Flavão, só complementando sua pergunta também, do presidente da Câmara, do Diego Prado. Ele é vereador, é ex-presidente da Câmara. Ex-presidente da Câmara, né? É ex-presidente da Câmara. Isso, que também, o nome dele também foi ventilado. Isso, é. Não, nesse momento a gente não está assim. Particularmente não estou. Encontrei até com o Diego semana passada, casuisticamente. Acho que cada um tá buscando o seu cenário, cada um com sua estratégia nesse momento, né? Cada um com sua estratégia. Tenho certeza que ano que vem, quando as coisas afunilarem, já tem pesquisas aí, né? Seja as pesquisas virtuais, sejam as pesquisas que foram encomendadas. Como eu disse, recebi uma ligação de uma pessoa do governo essa semana, assim, parabenizando pela pontuação que houve nessa circunstância que a gente se colocou, tendo em vista que eu me posicionei, mas não houve assim uma pré-campanha mais efusiva, não houve uma pré-campanha. Eu me posicionei, disse que tinha esse desejo, mas não houve uma pré-campanha, tendo em vista que hoje você tem uma pré-campanha mais dilatada, né? Isso. Então você pode fazer uma pré-campanha. Então não houve isso, então diante dessa circunstância a gente apareceu bem, como eu disse, chegando lá na frente, quando as coisas estiverem mais bem postas, bem colocadas, tenho certeza que deve haver algum diálogo nesse sentido para a gente, até porque se dividir, se tiver divisão, na minha ótica, só vence a eleição se for tete a tete, se for o candidato ali do prefeito e a oposição toda unida. Se tiver um terceiro nome, na minha forma de ver, a situação fragmenta e a situação ganha a eleição, isso é claro. Você crê que o governador Fábio Mitidieri se posicionará em São Cristóvão como uma espécie de coordenador dessa discussão para ouvir as partes e, no afunilar, definir uma candidatura única? Você acha que Fábio vai ter esse papel em São Cristóvão? Não creio, não. São 75 municípios, né? Imagine, ainda ontem, o deputado Samuel Carvalho estava concedendo a entrevista, falando como é que vai ser essa participação do governador. E aí, essas questões paroquiais, não vejo como ele conseguir se intrometer em todas elas. Sim. Isso é difícil. Acho que cada um tem que procurar a sua via, cada um tem sua capacidade de buscar. Se qualquer pessoa dessa, se for Diego, por exemplo, certo, se ele estiver esperando só pelo governo que vai guindar ele na condição de prefeito, eu acho que vai cair do cavalo. Porque é claro que é uma força gigantesca, mas cada um tem que buscar o seu caminho, ter a sua capacidade de aglutinação, de diálogo, para depois o governo seja, de alguma maneira, um fator que seja propulsor, e não que consiga fazer isso. Não acredito que ele vá se meter pessoalmente em todos os municípios, não. Defon, só mais um, aí depois você faz a sua, que me gerou curiosidade aqui. Na sua fala hoje, eu notei, pode ser impressão minha, eu notei um tom mais amistoso... Conciliador, né? Conciliador de Armando Batalha Júnior em relação à administração do Marcos Santana. Eu já lhe entrevistei no meu site, já ouvi e vi algumas entrevistas suas, você mais efusivo, mais contundente em relação à administração do Marcos Santana. Me responda uma coisa. Não vou dizer que você, lógico, está fechando algo com ele e tal, mas assim, você descartaria qualquer tipo de aproximação com o Marcos Santana ou poderia sentar à mesa e discutir, quem sabe, uma possibilidade de aliança? Marcos Santana, ele é uma continuidade da gestão anterior. Ele é uma continuidade da gestão Armando Batalha. Veja, quais são essas circunstâncias? Nos 4 anos que o antecederam, que precisamente foi a Rivanda, naquele momento, você tem que fazer uma cronologia dos fatos, né? Quem antecedeu Rivanda? Alex Rocha. Isso. Foi uma gestão desastrosa. Eu lembro. A pior, talvez, de todo o estado de Sergipe, de todos os anos. Houve a sucessão e foram 4 anos, Defon e Flávio, e todos que nos acompanham, de remediação, de você ali ter que pegar a casa toda devastada e ter um pouco tempo para isso. É por isso que eu sou contra a reeleição. Acho que 4 anos é pouco tempo e 8 é demais. Acho que nós teríamos que entrar numa grande reforma para chegar a algum meio termo. Concordo 6 anos sem reeleição. Sim. Ponto.
né? Que acaba sendo... Então, os nossos legisladores já deveriam ter entrado nisso há muito tempo. Infelizmente, existe essa inércia muito grande. Então, os 4 anos só serviu para isso, para você fazer gestão, e quando você faz gestão, você corta na carne e gera impopularidade, ponto. Mas, ao mesmo tempo, conseguiu plantar esses milhões de royalties que foram colhidos pela gestão que o sucedeu, que foi Marcos Santana, e que conseguiu, parcialmente, colocar em prática a administração desses royalties. Então, é uma continuidade, eu vejo como uma continuidade. Então, não teria problema nenhum em sentar e discutir. Os números mostram, em conteste, que a sua gestão está sendo bem avaliada e não adianta aqui a gente pensar o contrário. Sim. Né? E eu seria muito claro em dizer, se Marcos Santana tivesse direito à reeleição, como em 2020 eu também fiz essa análise, eu não estaria colocando meu nome, porque viria que ele estaria ali na linha de frente para continuar. Mas diante da sua não possibilidade, dos nomes que são apresentados, eu me sinto com capacidade para estar entre eles e pleitear, sim, uma vaga. A última martelada nessa tecla de composição. É natural que, por parte do governo, exista um interesse mais acentuado ali na questão da Grande Aracaju. São municípios estratégicos. São Cristóvão é estratégico, Socorro é estratégico, a Barra, a própria Aracaju. Você acha que o governo, Fábio, com essa aproximação que ele vem tendo de quadros do PT, que tem uma influência nacional sobre os quadros que apoiaram o Rogério aqui na última eleição e que se posicionam mais com o PT, você acha que com essa composição que ele está negociando com o Márcio, você acha que São Cristóvão não entra nesse radar dele querer ali uma composição para tentar uma unificação, colocar todo mundo no mesmo barco? Acredito que seja possível, Defon. Até porque o candidato que se apresenta como dele nesse primeiro momento, que é o Diego, não vejo como decolar em termos de capacidade de apresentar, de gestão, né? Ele é vereador, está ali no seu 3º, 4º mandato, mas até agora, isso eu já tinha chamado a atenção no começo do ano, e depois, ainda semana passada, um secretário do município identificou isso também, outros colegas vereadores, que ele, nesse momento, não tem uma capacidade de gestão. Ele não tem uma capacidade ainda técnica de mostrar que pode gerir o município. Capacidades mínimas que são exigentes para quem pleiteia um cargo como esse. Certo. De você saber, por exemplo, o que é uma licitação. Você chamar ele aqui para conversar, e aí não sou eu que estou falando, não. Vocês podem chamá-lo aqui e podem questioná-lo sobre alguns temas de gestão. E eu tenho certeza, só se eu estiver muito enganado, que ele não vai conseguir exprimir suas ideias em relação a isso. Então, diante desse cenário, possa ser que isso aconteça e que o governador é muito inteligente e capaz de fazer essa articulação nesse sentido. Certo. Da parte da atual gestão, o Marcos não pode mais se reeleger, mas é natural e legítimo e corriqueiro que as gestões queiram fazer sucessor. Quem é o nome hoje que se coloca como possível sucessor? O secretário de obras dele, Júlio Júnior. Júlio Júnior. Qual a análise que você faz do nome do Júlio e se você acha que o Marcos consegue transferir para ele essa popularidade que a gestão dele tem? Você sabe que a transferência de votos ela é muito difícil, né? Isso. Que pese aí os números que tem positivos dele, a gente não sabe até que ponto vai se conseguir haver essa transferência. Eu acho que durante o curso do pleito, as pessoas vão fazer uma análise ali quem são os nomes. Júlio Júnior é o candidato de Marcos. Será que ele tem essa capacidade de dar continuidade a esse governo? Quem é que tem essa capacidade? Assim, é uma grande interrogação se ele vai conseguir fazer essa transferência. Eu acho muito improvável. Claro que uma parte acaba sendo automática, que é a parte da própria estrutura, né, de gestão, né, toda a máquina, você já carrega aí praticamente 20%, 30%, o restante vai ser muito da capacidade dele de se firmar como um candidato com solidez, né? E ele já vem caminhando lá por São Cristóvão? Já está claro isso, já todas as fotos estão juntos, já houve entrevista do próprio deputado Paulo Júnior, no sentido de ser ele o pré-candidato, isso aí já está bem consolidado, né? Já tem esses nomes aí bem postos. Me responda uma coisa. Você tocou na questão de que a filha do
do atual prefeito Marcos Santana, ela é a secretária de saúde. Eu vi pelas redes sociais a informação que teriam mais pessoas da família do prefeito fazendo parte da administração. Você concorda com esse tipo de prática? Se você for prefeito, você pensa em manter esse tipo de prática ou pensa em não colocar parentes na prefeitura? O que você acha disso? Tem uma outra filha dele, né? Tem outra filha dele que é secretária lá da fundação de cultura que cuida lá do FASC, né? O próprio Júlio Júnior, até para contextualizar, ele é ex-genro do prefeito Marcos Santana. Ele é ex-genro do prefeito Marcos Santana. Então, assim, a gente sabe que existe assim um nível alto de pessoas da família que foram nomeados. Assim, eu vejo com bastante nitidez. Não é uma situação que me apetece, que você tem que colocar parente. Claro que quando existe a capacidade, que você consegue unir a capacidade da pessoa com a sua confiança e que venha a ser um familiar, não vejo que nada impeça. Mas, obviamente, até para fugir daquele modelo familiar, é muito melhor que você procure dar oportunidade a outras pessoas técnicas, né? Mas existe na gestão, o que a gente sabe, é que existe assim um grande número de familiares participando da gestão. Você acha isso correto? Você acha uma Olha, prática boa? o STF deixou claro que quando é secretário, não incide, né, no nepotismo, né? Mas existe, claro, que uma questão que não é ética, né? Você se aproveitar da situação dessa e encher de secretários. Eu acho que a gente tem que ter uma análise individual, de caso a caso. Se está dando resultado, se está trabalhando, eu não vejo por que não está ali. Certo. Mas quando existe um excesso disso, você já passa a ter, eu acho que teria que ter um equilíbrio, né, em relação dos números. No caso dele, está aí, claro. Você tem 2 filhas que são secretárias, um ex-genro que já se lança como pré-candidato. Então você está percebendo, está inequívoco que está se buscando, assim, dentro do próprio seio familiar, uma continuidade. Está claro isso. Comenta-se que o Marcos Santana ele poderá ser, na próxima eleição, candidato a deputado federal. Isso. Seu irmão, por sua vez, é deputado estadual, atualmente. Poderia haver uma composição em São Cristóvão da seguinte forma. Paulo Júnior, saindo de deputado estadual, sendo candidato a prefeito de São Cristóvão, que é um nome que se ventila bastante. Abrindo espaço para esse grupo, hoje de situação, abraçar Neto Batalha para estadual, em dobradinha com Marcos Santana para federal, a saída de Paulo Júnior para ser prefeito, que é um nome fortíssimo, abrir espaço para que esse colégio eleitoral e esse agrupamento abraçasse essa nova dobradinha. Inclusive, o Paulo Júnior está bem citado nas pesquisas, lá, mesmo sem ter lançado o nome para prefeito. Bem citado. O Flavão sempre pensa além aí, né? Ele montou uma chapa aqui. Tá? ele sempre pensa além aí, né? Foi um pensamento que a gente não parou para analisar, não. Mas tudo é possível, né? Tudo é possível. Assim, não se descarta, mas você fez uma engenharia além da coisa, você pensa rápido, né? É cada dia na sua agonia, né? Nesse momento não existe obviamente, esse pensamento, mas vamos avançando, vamos pontuando, vamos deixando que as coisas aconteçam. Tem muita água para rolar. Agora o que a gente precisa é estar se mantendo. E quem se mantém no jogo, eu acho que é a única pessoa que não ganha é aquela que não se mantém no jogo. Tem muitas nuances, muitos detalhes que ainda podem acontecer aí em relação a isso. Eu encontrei, inclusive, quero mandar um abraço ao Paulo Júnior e ao Neto Batalha. Eu encontrei os 2 deputados estaduais, adversários, em um clima muito amistoso e festivo, lá no Festival da Mandioca, em Lagarto. Sim. Os 2 subiram juntos, com suas esposas, e ficaram lá a noite toda, batendo papo, brincando, tomando um whiskyzinho. É o entendimento de que a posição política... Quem sabe não pinte uma parceria, né? Paulo Júnior é um rapaz muito decente, um cara muito capacitado, muito educado. Bom, eu fui procurador da Câmara quando ele foi vereador a primeira vez. Um menino que desde criança estava ali, gosta de política, técnico, você não vê ali fazer uma política, tem feito um bom trabalho como opositor,
né? Isso. Um opositor técnico, Na Assembleia. tem feito um trabalho dele. Então, assim, um jovem que está mostrando o seu trabalho. De igual forma, Neto também, você não vê com... Em momento nenhum você viu lá ele fazendo um discurso contra a prefeitura, trazendo, cumpriu o papel dele como vereador de oposição, fez a denúncia quando tinha que fazer. Então, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho mais moderado. Eu acho que esse caminho do excesso, a gente já ultrapassou esse caminho dos excessos, da artilharia pesada, do ódio. Eu acho que agora é um novo momento, que novos nomes vão surgindo, nomes com mais equilíbrio, com mais tranquilidade de você mostrar o seu pensamento sem precisar estar ofendendo quem quer que seja, né? A política modificou, né? Nós estamos hoje, a população hoje ela quer sentir os benefícios, ela quer sentir os resultados. Né? Ela não está mais ligada naquela política do ferro e fogo, né? Apesar da gente ter passado por um processo de polarização muito, muito virulento em 2022, na esfera nacional, e que acabou ecoando nas eleições regionais. Né? A gente teve em alguns estados aí o Lula versus Bolsonaro replicado, né? Nas figuras dos candidatos a governador e tudo. Mas é bom ouvir um posicionamento mais ponderado da sua parte, porque realmente a gente está precisando tirar isso da política, sabe? A gente tem que tirar esse extrato de ódio, de polarização que teve seu momento, passou, e avançar para que a gente consiga ser mais propositivo daqui para frente. Armandinho, a gente já falou de alguns nomes aqui que se ventilam na possível projeção de 2024 São Cristóvão. O seu, do Diego, do Paulo Júnior, do Júlio Júnior. A gente já deu um apanhado aqui sobre cada um. Para você, a gente sabe que política, quando você vai ser candidato, não é só uma decisão política, acaba sendo em algum grau uma decisão também pessoal. Eu já fui candidato, Flavão já foi candidato, a gente sabe que candidatura é uma coisa que ela vira a sua vida de cabeça para baixo. Você já foi candidato, você sabe disso. Para você se colocar nessa disputa, o que lhe motiva a querer ser prefeito de São Cristóvão e, acima de tudo, o que lhe credencia? Você falou aqui, por exemplo, do Diego, que tem uma característica tal, do Paulo, que tem uma característica tal, do Júlio. O que credencia Armando Batalha, o que faz ele querer e o que credencia ele a ser um bom prefeito de São Cristóvão? Bom, o que primeiro me credencia é a minha independência. Eu posso dizer que todos esses nomes aí postos, eu sou o único que tem independência. Independência política, independência de vida, independência profissional. Primeiro, ter independência. De todos esses nomes que aí estão, se você for buscar, cada um vai ter ali alguém que de alguma forma está exercendo uma influência, um controle, alguma coisa. Eu tenho independência para fazer uma gestão conforme o meu pensamento, conforme aquilo que eu vivencio de vida, a minha visão de mundo, no contexto econômico, né, a visão econômica em relação ao modelo de gestão, é o que me credencia, o que eu penso. Todos esses candidatos, nada contra eles, mas cada um tem assim uma vertente. Sim. Né? Tem assim uma coisa que acaba limitando, que já pode entrar numa gestão limitado, porque vai ter que atender compromissos, inúmeros compromissos. Eu não tenho. Também sei que não sou candidato de mim próprio, né? Você tem que fazer uma construção. Mas o que me credencia, o que me motiva é essa visão de mundo que eu tenho, a capacidade que eu tenho de imprimir uma gestão eficiente, que consiga chegar até a população, que você consiga equilibrar as contas públicas, que você consiga propiciar um modelo educacional ali das primeiras gerações. Tudo isso leva tempo, mas eu tenho essa vontade de fazer esse plantio. A gente tem muito esse costume de pensar situações de gestão imediatistas e acaba você tendo modelos de governos que gastam muito mais do que arrecada. Então, o que a gente, claro, hoje eu não tenho ciência de um raio-x de como está a prefeitura. Certo. Né? A gente tem que ter essa ciência. Falta transparência? Porque você, como pré-candidato, vai olhar, vai pesquisar. Mas não é fácil. A transparência lá não é das melhores. Certo. Esses dados, por exemplo, que nós obtivemos dos royalties, tivemos que buscar em outros sites federais, na esfera federal. Lá não tem, não está claro. Você não faz essa análise clara em relação a isso. Tanto é que até hoje, quando a gente mostrou essa arrecadação, não houve um contraponto lá. Eles, em momento nenhum, rebateram nada, consentiram com isso. Ou seja, com esses valores. Pode ser que seja até mais. Pode até ser mais. Exato. Exatamente. Então, o primeiro que me credencia é isso. E, como eu disse, a questão de ter uma capacidade técnica.
Você tem que ter uma capacidade técnica. Se você veja, vocês estão aqui com esse projeto capitaneado aí da Realpolitik. Vocês vão buscar um estagiário, vão buscar um funcionário, você quer saber qual a qualificação. Qual é a qualificação? Vem cá, você tem experiência e tal. E quais são a qualificação de cada um dos candidatos que lá se apresentam? Que a população possa ver isso, quem é o perfil, o raio-x da pessoa. Então, com base nesses pensamentos, eu tenho certeza que, com toda a modéstia, eu tenho a maior capacidade técnica de exercer essa gestão aí a partir de 2025. Você colocou a sua capacidade técnica e profissional, isso aí eu no contexto, lhe conheço, você sempre foi um aluno esforçado, dedicado, uma pessoa que se dedicou bastante à profissão e que galgou, através dos seus passos pessoais, da sua dedicação, conquistas pessoais importantes, né? Isso aí é notório, não é apenas discurso seu, eu posso testemunhar que ele conhece de perto, a gente é amigo de muito tempo, mas em relação à independência política de Armando Batalha Júnior, você diz que tem independência política e tal, mas assim, essa dúvida não é minha. Sim. Talvez as pessoas que estejam do outro lado da telinha tenham essa dúvida. Mas Armando Batalha Júnior é filho de um político tradicional, que foi prefeito, que foi deputado, que teve um papel importante no estado de Sergipe. Qual vai ser a influência do seu pai em uma possível administração sua? Seu pai vai estar lá participando diretamente ou você vai apenas ouvir conselhos dele, mas vai imprimir sua marca pessoal? Vai reeditar algumas coisas de seu pai ou vai fazer totalmente diferente ou vai fazer alguns pontos? Qual será a participação do seu pai numa eventual administração sua e o que você faria igual a ele e o que você faria diferente? São momentos distintos, né? Ele, quando geriu, ainda foi de precisamente 97 a 2004. Momentos políticos distintos, né? Momentos jurídicos distintos. A gente não tinha uma lei de responsabilidade fiscal com essa rigidez que nós temos hoje, então momentos distintos. Eu mudaria muita coisa, até porque cada cabeça na sua circunstância. Exatamente. Em termos de influência, vai ter a mesma influência que tem hoje, de ouvir enquanto pai. Respeito, né? Porque é meu pai e todos devemos respeito aos nossos pais, mas em termos de gestão, assim, a cabeça vai ser 100% a minha cabeça, como sempre foi. Quando lá atrás se pensava que eu fosse candidato em São Cristóvão, eu fui candidato em Aracaju. Porque eu sempre tive essa minha vertente de independência. Isso sempre foi uma característica pessoal minha. Todo mundo sabe isso. Sergipe é muito pequeno, todo mundo sabe. E graças a Deus sempre tive um respeito por conta disso. Então vai ser ouvido enquanto pai, mas em termo, até porque ele não tem mais interesse na política, né? Trabalha mais em relação a esses aconselhamentos quando lhes são perguntados. Mas tão somente em relação a isso. E é difícil você fazer um comparativo que se mudava e o que se mantinha, porque são momentos, é um lapso temporal muito grande. Sim. Né? Talvez o lado que ninguém conseguiu superá-lo até hoje, que é o lado carismático, de estar ali com as pessoas, o calor humano, ninguém conseguiu fazer o que ele fez hoje. Ainda lá em São Cristóvão, ninguém. Então, mas o que eu faria diferente é, assim, uma melhor análise criteriosa em relação a secretários, por exemplo. Meu pai acabou, em alguns momentos, pagando um preço alto por erros de terceiros. Por quê? Porque naquele momento você não tinha uma rigidez como existe hoje da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, né? Em relação à contratação, etc. Daí é que nós fizemos a lei do compliance. Seria nossa primeira atitude seria entrar já com a lei do compliance funcionando para que fizesse assim uma limpa em todos os contratos públicos, sim, nas contratações pessoais, porque ela faz justamente essa análise, esse filtro, seja de uma contratação de uma servidora que vá ali, né, servir um café, a secretário de governo. Você faz uma análise criteriosa sobre todos esses passos em relação ao currículo, à vida pessoal, tudo isso. Então, tenho certeza que em relação a isso, a gente faria totalmente diferente.
Certo. Eu tenho uma admiração por São Cristóvão, eu acho uma cidade fantástica. O potencial que a gente tem ali, inclusive, até hoje, um tanto quanto inexplorado, por assim dizer, turístico, né? E dessa parte de eventos. A gente viu, na última gestão, para fazer justiça com a última gestão, o FASC tomar uma proporção muito maior do que a que ele vinha tendo nos últimos anos. Como você pretende tratar dessa questão e como você também pensa em fazer com que São Cristóvão tenha essa devida exploração turística que corresponda com a grandeza da cidade, com o potencial da cidade? Pegando um adendo dessa pergunta sua, eu queria até relembrar. Seu pai, quando foi prefeito, falando em turismo, fez um papel muito importante naquela questão da cidade da Seresta. Sim, isso. É um ponto muito importante. O que a gente ia trazer também. Essa questão do turismo, que é uma indústria sem chaminé, né? Você, assim, a quarta cidade mais antiga, desperta muito interesse. Semana passada estávamos em São Paulo lá fazendo um curso e conhecemos um casal lá já com uma certa idade. Eu estive lá em Sergipe, conheci São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga. Então, já desperta um interesse natural da sua própria história, né? O primeiro é você conseguir trazer uma malha turística ali que consiga trazer, porque não adianta você simplesmente propagar o que o município tem se não tiver uma estrutura. Hoje, São Cristóvão não tem uma estrutura hoteleira que consiga atender. Então, primeiro ponto, você cuidar ali da base. A questão da malha hoteleira, da questão dos restaurantes que ainda estão de forma tímida ainda. E aí trazer realmente, entrar no trade turístico do país como um todo, de apresentar o município com essa capacidade de receber os turistas nas festas religiosas, como tem a questão do Senhor dos Passos, Sim. Que consiga ter essa capacidade de trazer esses turistas e de manter eles na cidade, e também pensar de que forma isso pode ser revertido para o município. Se você consegue fomentar a ida de uma empresa para lá, de uma rede de hotéis ou de restaurantes, que você consiga dar um tipo de tributação diferente. Você faça, assim, uma análise de base para tornar atraente, né? Primeiro que você torne o município atraente. Não só para quem vai visitar, mas que tenha condições de, para essa base como um todo, tornar ele como atraente, que é o maior caminho, como você colocou, trazer novamente a questão da cidade da Seresta, que foi um ponto extremamente positivo lá do município, né? E você fazer, assim, uma conexão com os pontos principais, com as igrejas, trazer hoje, que é muito, ainda semana passada, Tiradentes, lá em Minas Gerais, foi eleita uma das cidades mais interessantes em termos de história do país, e lá existe um turismo um pouco diferente, que você entra mesmo como acontecia na época lá de Tiradentes, da Inconfidência, você trazer, você conhecer a história de São Cristóvão, da vinda dos holandeses, e você meio que fazer uma parte teatral ali, lúdica, em relação a esse teatro, ou seja, você ter criatividade. Você ter criatividade para buscar e fazer o mais importante, que é essas pessoas que conheçam, tornem a vir e deixem também os seus valores na cidade, que isso possa fluir como um todo naquela base das pessoas que mais precisam. O turismo é uma atividade que ela só funciona interligada. Porque ninguém vem para um estado só para visitar São Cristóvão, ou só para visitar o polo têxtil de Itabaianinha, que é de confecções, ou somente para visitar a Barra dos Coqueiros, que tem um litoral bonito. A gente observa aqui em Sergipe, pelo menos até o momento, que faltava esse olhar profissional, focalizado, sincronizado, né, conectado entre esses municípios em relação ao turismo. Pelo menos, ao meu ver, o Fábio Mitidieri, apesar do pouco tempo, vem esboçando, né, uma tentativa de profissionalizar o turismo. Como é que você enxerga o início de gestão Fábio Mitidieri, pegando esse gancho do viés do turismo, e também nas outras áreas, desenvolvimento econômico, saúde e educação? Você acha que Fábio Mitidieri conseguirá imprimir esse esboço inicial de confirmar essa tentativa de retomada do crescimento econômico do estado de Sergipe? A gente já começa a ver com bons olhos, né? Tivemos aí o exemplo do que aconteceu no São João, né?
quando a gente viu aí os dias, depois houve uma prorrogação e a gente viu o Estado extremamente feliz, a gente viu a rede hoteleira ocupada aí em 100%, então você percebe esse norte mais positivo em relação a isso. Que isso possa ser compreendido para... Você pega ali um município ali que está hoje, infelizmente, abandonado, que é a Praia do Saco, que assim, você tem um litoral muito bonito, que aquelas questões jurídicas sejam solucionadas lá, porque tem uma questão federal que impede a construção de algumas casas, impede algumas reformas. Isso tem que ser solucionado, porque é uma área muito bonita. A questão de Xingó, né? Muita gente sai daqui de Sergipe, vai para Piranhas, ao invés de ir para Xingó. Então, acho que cuidar dessas partes principais, você vê ele com bastante vontade em relação a isso. O próprio secretário Marcos Franco, que veio, foi deputado, mas vem da iniciativa privada, que conhece, né, na essência, o que é a problemática de você ter um turismo fraco. Então, ele tem essa percepção. E a gente espera que essa situação seja vista com bons olhos. Nesse primeiro momento, começou com o pé direito. Vamos ver se isso se consegue se sustentar. A questão hoje do aeroporto, obviamente que não é o Estado, foi através da privatização, mas você já vê o aeroporto de Aracaju com mais condições de receber pessoas vindo de fora. Você já vê uma estrutura que propicie mais essa incidência dos voos. A malha também aérea, você já viu uma modificação de trazer mais malhas aéreas para cá, e que essas situações de base, como eu disse, desses municípios principais aí da Praia do Saco e de Canidé sejam solucionadas, para que a gente possa ter um turismo que consiga atender de forma precisa quem precisa ali na base mesmo. Isso, e assim, ainda nessa pauta do turismo, para a gente fechar essa pauta, o que é que você acha que existe possibilidade de exploração da Grande Aracaju? Porque a Grande Aracaju, você tem, por exemplo, o Polo Têxtil Tabeaninha, que é um turismo mais corporativo. Você tem Canindé, que é uma atração à parte, mas que está distante desse centro, né? No Alto Sertão. Mas, assim, a Grande Aracaju, você tem São Cristóvão com uma possibilidade histórica, você tem Aracaju como um centro litorâneo, mas que uma cidade já com uma estrutura mais interessante, e agora a Barra dos Coqueiros vindo a explorar. Você acha que existem possibilidades de integração dessas gestões para que se explore o turismo como um todo? Porque, por exemplo, você falou que faltaria uma rede hoteleira própria em São Cristóvão. Mas a gente está falando de uma cidade que está a 14 quilômetros de Aracaju. Talvez a própria... Como é que você pode explorar para que a própria rede hoteleira de Aracaju ofereça melhor um serviço turístico para São Cristóvão? Eu coloquei da questão porque muito acontece nesses municípios históricos, que às vezes você tem não é todo público que gosta de fazer essa visita para essa cidade histórica. Sim. E geralmente esse público gosta de experienciar a cidade, gosta de dormir lá, acordar ali, tomar o seu café ali na própria cidade. Então, imersão, né? Essa imersão acaba sendo um público, às vezes tem a questão do convento, gosta de participar ali dessa imersão, de estar ali, acaba sendo um público um pouco diferente. Mas, por óbvio, que essa sua ideia ela é extremamente importante, de você fazer essa integralização, né? A gente tem aí a iminência da construção de uma nova ponte, agora Aracaju-Barra. Isso. Você tem essa capacidade dessa região metropolitana, né? Talvez com exceção de Socorro, que é uma área mais industrial, isso, mas com maior potencial turístico, Aracaju, São Cristóvão e Barra. De você fazer ali uma integração e que, obviamente, que exista essa comunicação entre a rede hoteleira de Aracaju, que é muito mais abrangente, e que possa dar respaldo, nesse momento, a São Cristóvão e Aracaju. Mas, para isso, tem que haver, assim, falta, muitas das vezes, em que pese são municípios ali, coexistem, irmãos, mas às vezes falta um pouco esse diálogo. Eu não vejo muito diálogo do Marcos com o Edivaldo, com o atual prefeito da Barra. Você não vê assim muito, até hoje você não vê essa questão das linhas de ônibus com um pensamento ainda. Você vê que é um assunto que é batido e rebatido há muito tempo, e até hoje isso não entra na pauta de você ter essa conexão da rede metropolitana. Quer dizer, seria o mínimo. Então, na minha ótica, falta a liderança de alguém que tome a frente, que brigue por isso, que consiga, porque isso aí já são
muitos anos. Eu lembro que desde a primeira gestão de meu pai, que já era essa luta para conseguir fazer essa ingerência do transporte metropolitano que consiga trafegar por todos esses municípios. A gente sabe que São Cristóvão vem crescendo bastante, principalmente naquela região de fronteira, entre Jabotiana, aqui em Aracaju. Sim. Tem havido um crescimento imobiliário bastante consistente. Você, na sua análise, você crê que a Prefeitura de São Cristóvão está conseguindo dar suporte a esse crescimento imobiliário, notadamente nessa região fronteiriça com Aracaju? Está tendo a mesma competência do governo aracajuano ou deixa a desejar? Poderia ser melhor? Não, essas regiões fronteiriças têm deixado muito a desejar. Tanto é que se você vai fazer essa pesquisa de opinião lá, em todas essas regiões fronteiriças, a popularidade dele cai muito, justamente porque não existe assim essa conexão que ali seja São Cristóvão. Existe assim meio que um modelo híbrido. As pessoas pensam que Aracaju, quando você vai ver territorialmente, está em São Cristóvão. Então não está conseguindo dar esse respaldo, porque na maioria das vezes não existe assim, não é bem preenchido de população, e às vezes tem esse olhar um pouco desatento do município, que é o que está acontecendo lá com São Cristóvão, nesse modelo. Existem dois territórios, pelo menos que eu lembro agora, duas regiões que já se envolveram em polêmicas nessa questão de linha limítrofe, né? Se é São Cristóvão, se é Aracaju. Uma eu lembro que é ali no Mosqueiro, na ponta final do Mosqueiro, onde teve até um questionamento a respeito de laudêmio, de IPTU, de uma série de questões. E a outra, essa da Jabotiana. Qual é o ponto-chave dessa polêmica? O que é que torna isso conteste? Tem uma decisão que até o eminente desembargador Rui Pinheiro ele tinha dado favorável ao município de Aracaju. Sim. Houve um agravo e isso está tramitando no STF. Ainda tem assim umas decisões ainda que não transitaram em julgados para a gente saber de quem efetivamente vai ser essa área. Ainda não ficou extremamente definida ainda. Sim. Então assim, ainda está pendente de alguns recursos para saber assim, principalmente essas regiões que sempre foi alvo de questionamento entre os municípios. Ainda tem assim alguma questão, não sei ele precisar juridicamente ainda, posso buscar essa informação, mas tem um agravo ainda pendente de julgamento no STF. Para essas duas áreas. Para essas duas áreas. Entendi. Flavão, a gente já falou de gestão aqui, já descansou, já foi muito chapa branca, vamos voltar para a política. Certo. Você levantou aqui, Armandinho, dois pontos da sua fala que eu anotei aqui. O primeiro é que você disse que para a disputa em São Cristóvão ser interessante, para ambos os lados terem chance, tem que ter uma polarização. Um apoiado pela atual gestão, um de oposição, possivelmente apoiado pelo governo. Pelo menos isso é o que se desenha hoje. Sim. E quando a gente pediu para você falar o que credenciaria seu nome, você levantou como principal traço seu a independência. Para você construir uma chapa hoje que coloque numa cidade-chave de Sergipe, como São Cristóvão, uma disputa polarizada, dois grupos fortes políticos precisam se unir, se integrar e conciliar interesses, concentrar interesses em torno de um nome. Você sabe que se você colocar o seu nome, você vai ter que ter ao seu redor um agrupamento político forte, grande, concentrando vários interesses ao seu redor. Você acha que, reunindo essas condições, com um grupo político forte, seja da prefeitura, seja do governo, apoiando o seu nome, você consegue manter essa independência? Olha, é esse pensamento. Eu parti do primeiro pressuposto, Anderson, que não vai haver loteamento. O que eu já tenho escutado do pretenso candidato aí, Diego, e aqui eu falo nomes, não tenho receio nenhum. O que a gente quer é isso. É que já existe, assim, já está havendo uma divisão ali, quem vai ser quem, o que é que vai ser ali. Já tá repartindo o reino. Já está assim. Então eu não vou permitir que isso aconteça. Não vou permitir que isso aconteça. Se tiver que acontecer isso, eu saio de qualquer tipo de candidatura. Não vou permitir loteamento porque não acredito nisso. Eu acho que isso não funciona. Sabe que em Sergipe essa é uma prática recorrente. É recorrente. É triste. É triste, é recorrente, mas... Você acha que você tendo essa postura não pode, inclusive, prejudicar a viabilidade do seu nome? Pode, acredito que pode prejudicar. Assim, eu estou partindo de um caminho em relação que as pessoas busquem esse entendimento do que é a política, de que isso, em termos de gestão, não vai funcionar, porque você vai entrar já com a gestão toda fragmentada, toda comprometida. Aí veja, aí tem outro ponto. E eu vou lhe dizer mais, olha. Vocês podem escrever o que eu estou lhe dizendo, vocês que estão nos acompanhando. Na próxima gestão, esses royalties que eu estou falando, eles não vão ter mais. Eles não vão ter mais. Foram provenientes de quê, exatamente? Eles foram provenientes
da questão do petróleo, que existia uma linha ainda na parte do mar que Sim. não era passada para São Cristóvão. Então, meu pai, que conseguiu visualizar isso, buscou a parte jurídica, mostrou lá em relação à questão da Petrobras que aqueles royalties ali deveriam Tem um ser... período específico de período exploração. específico de exploração deveria ter sido para São Cristóvão. Houve a decisão, aí depois, durante o próprio processo, a Petrobras consentiu, houve o acordo e passou a pagar de forma retroativa. Entendi. Então, esses valores, eles não vão ser pagos mais na gestão subsequente. Certo. Então, como é que uma pessoa... Veja, o município, sem esses royalties, ele arrecada muito pouco. Aí você imagine, ele já vai arrecadar pouco, uma gestão totalmente engordurada, né? Toda dividida, cheia, loteada, não vai funcionar. Se a pessoa não entrar com a visão de enxugamento da máquina pública, não vai fazer, vai ser talvez uma administração pior do que foi a de Alex Rocha. Se qualquer pessoa desses aí está pensando que para ganhar a eleição vai ter que fazer acordo com Deus e com o demônio, não vai funcionar, porque você já está visualizando que isso vai dar errado. Ou a pessoa entra com a visão crítica de gestão para enxugar a máquina pública, para ali pelo menos conseguir atender a essas questões principais, sociais, aquelas primeiras demandas iniciais, mas só vai se conseguir fazer isso, esse enxugamento da máquina pública. Então, se isso tiver que comprometer a nossa viabilidade, paciência. Porque eu sei que o nome que vai ser impresso lá na frente depois vai ser o meu CPF. E depois você vai haver uma inviabilização da sua vida. Porque você vai sair da gestão com sua vida política totalmente comprometida, em termos de processos, em termos de uma série de viabilidade junto ao Tribunal de Contas, Sim. ao Tribunal de Contas da União. Eu sei exatamente o que é isso. Então, Sua independência você não abre mão. Não abro mão de forma alguma. E sei que isso é difícil. Sim. Mas é esse modelo que eu quero colocar. É esse modelo que eu quero explicar. No momento certo, no momento em que for deflagrado o processo, que a gente conseguir... Hoje a gente tem as redes sociais, que cada vez mais a incidência é muito maior, da gente poder explicar. E a gente tem uma população que é inteligente, que é capaz, que faz uma leitura adequada dos fatos. Eu tenho certeza e quero crer que essa mensagem vai chegar de forma correta. Então, você afirma aqui, né, vamos deixar bem claro, que as práticas iniciais, as tratativas iniciais de Diego Prado, enquanto pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, não vem lhe agradando, lhe afasta dele, a forma dele conduzir? Veja, me afasta porque é o seguinte, primeiro, Diego, ele acha que a família Batalha, ele pensa que a família Batalha tem que ser, ele meio que fica querendo se esconder da gente, ou achando que a gente tem algum tipo de doença grave. Ele vê dessa maneira, contagiosa. Ele esquece que o pai dele foi vice de meu pai em 2000, né? Foi vice de meu pai no ano 2000, e por muito tempo a família dele trabalhou na gestão. Então, o primeiro ponto que existe é uma certa ingratidão, é o que eu percebo. E segundo, que eu não vejo nele, como eu disse, nenhum tipo de capacidade técnica. Eu aqui faço essa sugestão aqui para vocês. Convidem ele aqui e converse sobre isso que você está conversando comigo. Converse sobre gestão. O que é que você pensa de gestão? O que é que você entende de gestão? O que é que você pensa para São Cristóvão a partir de 2025? Você sabe quando São Cristóvão arrecadou? Qual foi os royalties? Como é que você pensa? Você já tá, é verdade que você já existe um pensamento de querer lotear o município? Então, isso aí é claro e inequívoco. Então, isso me afasta porque esse modelo político dele não é o modelo político que eu penso. Primeiro que não é o modelo político que eu penso, é diferente. Então, hoje, atualmente, a visão política de Armando Batalha Júnior se aproxima mais de Marcos Santana do que de Diego Prado? Em termos de gestão, sim. Em termos de gestão, sim. Como eu disse, eu tenho, assim, penso que com volume de valores, Marcos Santana poderia ter feito muito mais. Mas não seria leviano, nem sou, de dizer que ele faz uma gestão ruim. Não faz. E os números falam por si próprio. Então, em termos de técnica, sim, se aproxima mais do modelo, porque, como eu estou dizendo, Marcos Santana é uma continuidade do governo que o antecedeu. Se a gente parar de forma fria e analítica, é uma continuidade. A gestão anterior
conseguiu os royalties, plantou, né? É igual você tem ali, você é de Buquim. Você tem sua fazenda ali, você plantou sua laranja, tudo certinho ali, você não viu nada ainda. Depois você vendeu para a Defon a sua propriedade. É 5 anos laranja. 5 anos, né? É. Pronto, 4 anos foram de plantio. Então, mais ou menos isso. A analogia está correta. Aí vem Defon, compra a sua propriedade, bota o chapéuzinho dele e começa a vender a laranja. Muito boa, por sinal. Ela é uma continuidade da gestão que Flávio fez, que plantou, que estava ali no sol. Estava ali no sol, tadinho, ali, com sua... ali, né? Fazendo as coisas, tudo, a mulher reclamando que chegava tarde, que estava trabalhando. Isso. E Defon sai por cima, porque vendeu, está no lucro, está ali arrumadinho, engomadinho, bonitinho. Mas é uma continuidade, é isso. Mas também você não pode também desmerecer e dizer que o cara não soube cuidar bem do plantio que recebeu. Não posso. E os números estão aí. Os números são frios, não mentem, não posso falar isso. Agora, vamos pensar daí por diante. Daí por diante, o que é que a população pensa de gestão? Esses números aí de royalties não vão continuar. O que é que se pensa? Você quer uma pessoa que já está loteando o município, já está dizendo, já tem aí secretário, já tem isso, já tem aquilo, já tem não sei o quê, já tem empresário, já tem isso. Você quer isso, que já tenha esse loteamento? Não é o modelo político que eu penso. Esse modelo não deu muito certo não em São Cristóvão. Não deu certo em São Cristóvão e não dá em local nenhum. Não adianta. Você tem uma máquina pública pesada, uma máquina pública que não vai conseguir. Veja, algumas pessoas ligadas ao governo... E aproveitando esse seja, no caso dele, ele não tem nada a perder, não, se fizer isso. Entendi. Se ele fizer isso, ele não tem nada a perder, não. Eu tenho o que perder. Porque é meu nome, é meu CPF depois. Eu sei, como eu disse anteriormente, os problemas que incidem em relação a isso. Quando você não cumpre uma meta fiscal, quando você não paga em dia, quando você não paga corretamente os fornecedores, quando você consegue inflar a máquina pública de comissionados. Existe uma repercussão jurídica. Se ele não tem essa preocupação, talvez, e aí eu me arrisco a dizer, que ele nem saiba o que é isso. Talvez ele não está sabendo disso, dessa problemática que existe em torno disso. Eu sei o que é isso. Você crê que esse suposto loteamento que você afirmou aqui, proposto por Diego, vai conseguir atrair para próximo dele um arco de aliança amplo? Porque São Cristóvão tem tradição de pulverizar em várias candidaturas. E complementando a pergunta, veja, eu ouvi algumas pessoas do governo dizer que existe uma predileção em torno do nome dele. Isso é claro. Entendeu? Existe uma predileção. Por parte do núcleo governista, do núcleo ligado ao governador Fábio Mitidiero, era uma predileção em torno do nome dele. Você acha que ele já pode estar fazendo esse loteamento com um certo aval do governo, como uma estratégia de construir aliança? O governo bateu o número assim e dizia assim, se construa? Não sei. Eu também não posso, como eu disse, é um suposto, né? É o que eu tenho escutado. Não sei se é verdade. Também não posso dizer se é com o aval do governo. Seria leviano se eu fizesse uma afirmação dessa, não sei. Certo. Não sei, realmente eu não sei. E o que me causa espécie aí é, por exemplo, se diz que a Gedalva pode ser vice dele. Eu acho muito improvável. Gedalva pontuou bem nas pesquisas, já um recall das últimas eleições. É uma mulher, a mulher está em evidência, como deve estar no campo político. A mulher tem que estar participando efetivamente. Eu fico feliz com isso, que você tem uma mulher lá, uma mulher guerreira, uma mulher, assim, foi vereadora, muito bem avaliada. Eu acho muito improvável que Gedalva queira ser vice. Seria mais fácil o Diego ser vice dela, no meu modo de ver as coisas. Acho improvável que Gedalva, no meu modo de ver, se Gedalva for vice dele, é um erro que ela está cometendo, porque seria o momento dela. Talvez seria mais até o momento dela, em relação às pessoas que ali estão. Mas eu não sei o que é que foi conversado. Não faço parte desse grupo do que está sendo conversado, não sei. Em relação ao seu irmão, deputado estadual Neto Batalha, como é que você avalia os passos iniciais dele enquanto deputado estadual? Você acha que tem sido boa a atuação, precisa melhorar? Ele busca aconselhamento com você? Vocês discutem política? Como é que você está analisando a atuação do jovem Neto Batalha? Olha, quando você fala de uma pessoa que você quer bem, que você tem carinho, né? Meu irmão, não é só porque é meu irmão, mas a gente sempre teve uma ligação muito forte, uma relação muito boa. Então, é chover no molhado você aqui falar. Mas eu procuro fazer uma
uma linha técnica. Ele faz parte do grupo do governo, da base de governo, tem feito um mandato assim, ele tem uma forma de fazer política que é assim, muitas vezes discreta, de uma forma humilde, que tem ampliando os seus horizontes. É uma forma política diferente, não faz aquela gritaria, aquela coisa de estar ali fazendo discurso, não, é uma coisa assim, por trás, nos bastidores, trabalhando, tem avançado muito bem, bons projetos que tem feito, aí a questão do cordão de girassol para as pessoas com autismo, a questão, esse projeto até que eu sugeri para ele, do compliance em relação às mulheres nos órgãos públicos, para se averiguar se existe algum tipo de violência com as mulheres, algum tipo de assédio. Então, assim, ele tem cumprido bem o seu papel, assim, tem dado atenção a essas pessoas do Estado que o ajudou. Esse final de semana eu estive lá em Itabi, ele tem participado da política local lá, com a perspectiva de ajudar assim, a próxima candidata lá. Então, ele tem feito um trabalho... A esposa dele vai ser pré-candidata. Eu fiquei com a dúvida. Quando eu vi aquele evento, a esposa lá, o nome e tal, ela é postulante, ela é possível pré-candidata a prefeita de Itabi? Acredito que sim. Se a própria mãe dela é uma pessoa que é enraizada em Itabi, projetos sociais lá, que credenciam ela ou a mãe como candidatas, a esposa dele, Gabriela, uma dentista com um trabalho social interessante. Não existe assim nada claro em relação a isso, existem algumas pretensões, realmente não conversei ainda com ele sobre isso, ainda não me disse nada especificamente de quem seria o candidato, mas acredito que seja legítimo se for uma dessas pessoas. O mandato dele, estando dentro da base do governo, pode ser uma ponte de articulação para que você também se projete para ser um possível nome do governo lá em São Cristóvão? Com certeza, não tenho dúvidas. Né? A partir do momento que ele faz parte da base do governo, está ali, tenho convicção em relação a isso, que no momento certo isso vai ajudar. Acho que no momento certo, em que se perceber, em que as cartas estiverem postas às mesas, né? E que você verificar quem tem essa capacidade de fazer frente lá ao atual candidato do prefeito, tenho certeza que isso pode tudo convergir nesse sentido. Armando, no plano nacional, eu sou seu amigo, né, há quase uns 17 anos que a gente tem essa amizade. Delegando a idade aqui. E eu sigo você na rede social, vejo seus passos diários na política, e você foi um cara que foi um militante firme mesmo no projeto de uma possível reeleição do Bolsonaro, que não se concretizou. Inclusive, você participou de vários movimentos, até ao lado do nosso amigo Rodrigo Valadares, que eu quero mandar um abraço, inclusive quero entrevistá-lo. Esse homem está mais difícil do que trazer Lula para entrevistar aqui. Eu vou até fazer um apelo para ele vir para aqui, para essa bancada. Aqui é democrático, viu? Aqui não tem cerceamento de direita e esquerda, não. Acepção. E o que foi que lhe levou a fazer essa militância de direita, conservadora? Você tem esses valores conservadores arraigados em você? O que é que o aproximou da candidatura do Jair Bolsonaro naquele momento? Pronto. Como você disse, eu nunca fui de me esconder em nada, né? Isso. Minhas posições sempre foram claras, né, daquelas minhas convicções, né? Como eu disse aqui, sem ser perguntado no âmbito nacional. O Lula, economicamente, tem me surpreendido positivamente. Certo. Bato palmas para esse momento. O Fernando Haddad tem feito assim, um trabalho do Ministério que está... Claro, muitas coisas que foram, de igual forma, plantadas em gestões anteriores. O momento do mundo também é um outro momento, etc. Naquele momento, eu fui entusiasta, continuo sendo entusiasta. Penso que a direita, num novo momento, daqui a 3 anos, sem a participação dele, eu até tinha feito um post dizendo que a direita ganhava muito sem a participação de Bolsonaro. Concordo. Porque você daria uma oportunidade a um cara como o Zema, a um cara como o Tarcísio, muito mais moderado, muito mais ponderado, né? Porque muita gente, essa eleição foi muito mais assim de quem não queria uma pessoa de jeito nenhum. Disputa de rejeições. Disputa de rejeições. E aí, obviamente, por mais que eu tivesse uma predileção por Bolsonaro, eu tinha nitidez
do quanto de equívocos e erros que ele fez, principalmente na pandemia. Isso. O que levou ele à bancarrota. Mas eu hoje, Flavão e Anderson, eu tenho estudado muito sobre movimentos econômicos, sobre economia, bolsa, sobre todos esses movimentos que têm me interessado muito, que tudo isso acaba fazendo parte do nosso cotidiano. E naquele ponto econômico, a exemplo que quando ontem foi elevado esse nível de rating do Brasil, um dos pontos foi a questão da independência do Banco Central. Então vejo que no campo econômico, principalmente em relação a Paulo Guedes, a equipe econômica, fizeram um trabalho de excelência, que na minha ótica merecia continuar. E a economia é o ponto cerne de qualquer gestão. Faz com que ele seja elevado ou que ele caia. É só a gente olhar todos os governos que nos antecederam. Por que Collor caiu? Problema na economia. Fernando Henrique também. Fernando Henrique, por que o elevou? Primeiro, por que o elevou? Foi secretário da Fazenda de Itamar. Estabilizou, veio o Plano Real. E assim por sucessão. Então, a economia é o grande X. E o que me preocupava naquele momento, que Lula, durante a campanha, ele não tinha anunciado quem seria o seu ministro da Fazenda, né? Vocês lembram disso? Ele não tinha. Então, eu tinha uma grande preocupação em relação à economia. Quando ele anunciou o Haddad, sua expectativa? Foi a pior possível. E hoje eu digo que assim, surpreendeu positivamente. Haddad tem sido um cara equilibrado, tem ali feito essa questão do arcabouço, agora a reforma tributária, que não seja das melhores, mas é um avanço institucional muito grande. Então, assim, tá de parabéns. Tem me surpreendido positivamente. Você fala que é um estudioso hoje da economia, dos movimentos econômicos. Você cita a independência do Banco Central como algo positivo. Sim. Mas você não acha que a taxa de juros está muito alta, não? Você tem alguma explicação que justifique a elevada taxa de juros que a gente paga no Brasil? Eu vejo hoje, já tem a próxima reunião do Copom agora em agosto, e já se projeta um corte ou de 0,5% até 1%. De fato, hoje foi um remédio amargo, e aí outro ponto positivo. Veja, os Estados Unidos estão vivendo uma crise gigantesca. Com a questão da Covid, a gente teve uma impressão gigantesca de dinheiro. Nunca se imprimiu tanto dinheiro. Guerras e epidemias são os maiores fatores que fazem com que exista impressão de dinheiro. Com isso, carrega consigo uma taxa inflacionária muito alta. Então, qualquer dever de casa de qualquer governo é você elevar a taxa de juros para que você consiga conter a inflação. O Brasil foi um dos poucos países que fizeram esse dever de casa quando tinha que ser feito. Tomou esse remédio amargo, porque a taxa Selic já esteve em 2% com Bolsonaro e chegou a 14% com Bolsonaro. A 14% depois baixou para 13%. Então essa taxa Selic alta de 13% já vinha desde o governo passado. Então tudo isso foi feito no governo passado, através de um Banco Central autônomo. Acredito, pessoalmente, sou assim um estudioso, mas bem incipiente. Não tenho nenhum tipo de capacidade técnica de emitir uma opinião com bastante profundidade. Penso que hoje está alta, de fato. E já existe um indicativo de corte e a tendência é que no final do ano que vem a gente já chega a uma taxa Selic com 9%, 8%. Mas vocês podem ver que aquela ideia que estava Lula e a equipe econômica de estar batendo de frente com o Roberto Campos Neto não era uma tática acertada. Eles tiveram que fazer o dever de casa, arcabouço fiscal, reforma tributária, cuidar em relação a essa situação econômica para já haver uma tendência da queda da taxa de juros, que já vai acontecer isso. E assim, vejo um país pronto para fluir economicamente. Essa é a verdade. Vejo, em que pese tenha sido entusiasta do governo Bolsonaro no campo econômico, porque não tinha predileção pessoal nenhuma por ele, nenhuma. Era um fator meramente econômico. Fator meramente econômico, porque via, e de fato, o que está sendo, veja, a gente há de convir que nós temos 7 meses de governo, Isso. Muita coisa foi plantada, a gente não pode descartar coisas positivas que foram plantadas na gestão anterior, e o momento do mundo, o momento das commodities, você já vê os avanços das commodities, é um momento diferente. O Lula, a verdade é essa, ele
ele tem o seu componente pessoal forte, ele é um homem bravo e também é sortudo. Porque nos momentos em que ele foi presidente, a situação, o contexto mundial favoreceu. As três Você vezes se considera de visão liberal ou economicamente Liberal. Eu penso o seguinte, ainda ontem eu postei o Barsi, é um cara que eu gosto muito, que sigo ele. Você segue ele. Ontem ele disse, se você quer prosperar na vida, não dependa do Estado. E essa é a verdade, Defon. Veja, eu aplaudo vocês que aqui estão. Vocês estão empreendendo. Vocês estão correndo um risco de empreender. Vocês não estão aí atrás de penduricalhos, seja da onde for. Vocês estão trazendo um conteúdo para vender o seu conteúdo, para que propague. E aqui é um empreendedorismo. Eu aplaudo isso. Então, a gente tem, infelizmente, um Estado, e é uma visão ainda antiga de viver de penduricalhos, de você depender de Estado. Fulano me consiga emprego, Beltrano me consiga emprego. E isso tudo atrapalha. Estudar só visando o concurso público, não pensa em outra. Não pode ter, de repente, outra perspectiva. Outra perspectiva. Então, quando eu penso em liberalismo, eu penso que o Estado não pode querer meter a mão na sua vida. Ele tem que ser um facilitador. Ele tem que facilitar a sua vida, se quiser empreender, no sentido de diminuir as burocracias. Mas ele não pode estar com a mão pesada do Estado ali lhe atrapalhando. Você tem que ter um liberalismo no sentido de você, o país que empreende, e os Estados Unidos não é diferente por conta disso. A visão é totalmente diferente de Estado. E a gente aqui, infelizmente, tem uma visão de Estado arraigada de que o Estado tem que fazer por você. O Estado tem que fazer por você. Se você depender, por exemplo, do INSS, e o INSS, as siglas devem ser lidas assim. Isso nunca vai acontecer. Porque você não vai conseguir se aposentar pelo INSS. Somente depois dessa reforma. Acabou. Aí você não vai. Então você tem que buscar outros mecanismos. Armando, o nosso bate-papo tá excelente. Tá chegando ao fim. Mas, infelizmente, nosso tempo já esgotou. Passaram 10 horas já. Um instante. A gente quer agradecer a sua participação aqui conosco. Agradecer mais uma vez pela enriquecedora. É uma pessoa que tem uma capacidade política e técnica visível. Eu até torço para que São Cristóvão tenha um prefeito com a sua capacidade, se não for agora, mais um dia. Isso eu falo sinceramente. Tem algumas ideias suas que eu concordo inteiramente aqui. Depois a gente bate um papo pessoalmente, algumas coisas. Outras não, mas é normal. O importante é a gente fazer uma discussão democrática. E o espaço nosso está com essa nuance. Queria passar para Defon, aliás, passar primeiro para você fazer suas considerações finais, e depois Defon faz o encerramento final. Isso. Bom, eu que agradeço, Flavão. Eu que agradeço a Flávio, a Anderson. Parabenizo mais uma vez a Gabi pelos estudos aqui. Fiquei bastante entusiasmado. Já tinha pesquisado no Instagram e aqui conhecer a casa, muito importante. Saber que tem um local como esse que fomente o debate, as boas ideias. Me coloco sempre à disposição quando você decidir nos convocar. E vamos aguardar, vamos agora fazer essa construção, e vamos ver se essa ideia consegue chegar de forma clara e límpida para quem está nos assistindo e vamos avançando em relação a esse pensamento. É isso. Nós que agradecemos o seu carinho em atender nosso convite, o respeito ao nosso projeto. Desejamos, em nome de toda a equipe do Realpolitik, sucesso em sua caminhada, em seus projetos que você venha empreender, e estamos sempre aqui à disposição, quando você quiser que os microfones do Realpolitik sejam um canal de comunicação para você, sempre que assim desejar. E assim encerramos por hoje. Você acompanhou a entrevista com o pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, Armando Batalha Júnior, em mais um episódio do Realpolitik. Nos acompanhe novamente em nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. E, caso não tenha acompanhado esse programa aqui pelo YouTube, você pode ouvir lá no alto-falante do seu carro, no seu celular, através do Spotify Podcast. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. Peço que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, é só clicar aqui embaixo, dê o like, deixe seu comentário. Estamos sempre à disposição e até o próximo Realpolitik.